Obrigada, Beatriz, pela sua presença aqui. Queria agradecer pela sua chegada na UNILA e participação na Semana Interdisciplinar do ILASH. É um prazer e uma honra ter você aqui, com a sua experiência, com as suas obras, com o filme Los Silêncios, que foi exibido ontem. E eu queria começar a conversa assim, para a gente falar um pouco sobre roteiro, né? Você é roteirista e também diretora e tem uma experiência com as duas áreas, né? Além de produtora e atriz. De como que você tem construído assim essa relação, não só no Los Silêncios, mas também em outras obras, de um processo de inspiração e criação no texto, que depois se encontra na vida e no processo de realização, de filmagem, e de como esse encontro com a vida, com personagens, né, com esse casting, acaba se relacionando com aquilo que já tinha sido previsto, né? Enfim, como que isso tem funcionado em algumas experiências, né? Não só no Los Silêncios, mas também Bollywood Dreams, né? E na série Caminhos da Escola, que depois virou Caminhos, né? Que tem uma experiência também mais de um documentário, mais documentário mesmo, né? Como que fica essa relação entre esses limites entre a ficção e o documentário do ponto de vista do roteiro? Né? Muito legal. Então, antes de mais nada, eu queria dizer que é um prazer gigantesco estar aqui. A UNILA é uma utopia realizada, assim. Eu tenho a sensação de um lugar assim de encontro de várias culturas, né, de gente vindo de tanta parte, que deve ser muito rico poder estudar aqui, poder estar aqui criando, fazendo as coisas. Então, obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de estar aqui. Então, meu processo de pesquisa, de trabalho, de roteiro, ele é baseado, antes de mais nada, em muita pesquisa. Eu busco a inspiração na realidade, assim, eu busco a inspiração realmente na conversa com as pessoas, na busca de locações. Tudo isso me traz muita inspiração, né? Então, por exemplo, Los Silêncios, ele surge de uma amiga minha que contou uma história da infância dela, daí a partir daí eu conversei com mais de 80 famílias colombianas vivendo no Brasil, e aí de uma certa forma isso vai irrigando o meu inconsciente. E aí quando eu vou sentar para escrever, vem um pedaço da história de um pedaço da história do outro, já não sei mais de quem é a história, né? Porque começa a virar... Eu nunca volto a ouvir a minha pesquisa, isso é engraçado, eu sempre gravo as pesquisas e tal, mas acaba que eu nunca sinto essa necessidade de voltar a ler, ou a ouvir, ou a assistir. Eu vou mesmo daí me guiando pela situação que eu tô vendo, né? Pelos personagens. E imaginando esses ambientes na qual eles convivem, né? Na qual as coisas acontecem, os ambientes que são mais narrativos. Então é baseado realmente em muita pesquisa, né? O Los Silêncios, a partir do momento que eu encontrei a Ilha da Fantasia, voltei para casa, reescrevi o roteiro, porque eu vi que tinham personagens ali, a coisa do casting, né? Tinham personagens ali que eram muito expressivos e que representavam, já na vida deles, muita coisa que eu queria falar. Então eu reescrevi o roteiro para ter o presidente da ilha fazendo o presidente da ilha, a abuelita fazendo a si própria, para ter as assembleias que eles fazem lá, para ter situações, né, que eles estavam vivendo, de serem expulsos daquela região. E aí vem a criação, por exemplo, na Assembleia dos Mortos, né, que daí é uma criação minha, que não existe, não é feito, né, mas aí... É isso, a partir do real, onde vem a minha expressão. Eu quase não sei onde que acaba eu e começa o outro, onde que acaba o outro e começa eu. Assim, realmente, eu gosto de trafegar, assim, borrar essas fronteiras, né? Então, acho que primeiro é isso, é muita pesquisa, daí vem o roteiro, aí depois, na hora de filmar, eu não gosto dos atores memorizando as falas, os diálogos. Então, eu escrevo os diálogos, mas são indicações os diálogos. Eu nunca faço um diálogo assim que, não sei, em casos muito específicos, que eu preciso que seja dada uma pista, que eu preciso que seja falado uma coisa muito importante para a estrutura, para a engenharia, né, dramática do roteiro. Eu normalmente trabalho com os atores improvisando, então eu sei onde começa aquela cena, eu sei para onde ela vai, como que fecha a cena, mas ali o meio-campo é uma situação que eu falo no ouvido do ator, e agora, como é que você vai? A situação é essa, como é que você vai sair dessa situação? E se o casting é bem feito, ele sai da melhor maneira mesmo. Então, por exemplo, a Assembleia, né, a Assembleia dos Vivos, que é uma cena que eu gosto de dar como exemplo. A gente decidiu assim, quem que vai ser a favor da venda das casas, quem vai ser contra, quem vai mudar de ideia no meio.
E aí a gente ensaiou algumas vezes, né? Foi moldando os diálogos para ficar um pouco menores, não serem improvisações muito longas. E aí, quem era a favor, quem era contra, eu já tinha ali uma atenção, quem mudava de ideia no meio do caminho, a Avelita chegava e finalizava a cena dizendo que eles não iam embora porque eles não são lixo para ser jogado de um lado para o outro o tempo inteiro. Então tinha essa fala dela que daí era memorizada, né? Que era uma fala que ela tinha dito na época em que isso aconteceu. Então era uma fala que era dela mesmo e que ela repetia ali, né, várias vezes para... Então fica fresco, né? Eu tenho uma sensação de jazz, que você tem assim você sabe em que harmonia que está sendo tocada, né? Qual que é? A gente está fazendo em mi menor e sol, não sei o quê. Então mas você tem ali uma liberdade para as pessoas improvisarem, para as pessoas expressarem o evento, aquilo que está acontecendo naquele momento com elas naquele encontro, né? Então, para mim isso deixa o filme com uma energia muito instigante para mim, que você não sabe para onde vai. Isso para mim é muito legal. Então eu fiz isso, né, no Los Silêncios, no Bollywood Dream, mesma coisa, ele é todo roteirizado, as atrizes estão fazendo atrizes que não são elas mesmas, né, que seriam um pouco diferentes, mas tem sempre, é quase como se eu pegasse a realidade para tomar impulso e dar saltos que são fictícios no sentido de, para mim a ficção ela condensa num curto espaço de tempo, de espaço, coisas que às vezes demoraria muito tempo, se você fosse gravar continuamente, né, demoraria muito tempo para aquela transformação acontecer, né, então tinha situações reais da vida delas que estavam ali na ficção, situações reais de festivais, de coisas da rua, né, que realmente acontece, do trem, que realmente acontece. Pessoas que viam e interagiam com elas ali na rua, que, né, eram imprevistos. E tinha os atores que estavam ali para conduzir a narrativa de uma certa maneira, assim, né, que você solta e depois puxa, você solta e puxa de novo para ir para o lugar que você quer. E o cinema é muito isso, né? Ele é uma fronteira de muitas artes, né? Ele é uma fronteira entre música, é super expressivo, o som é hiper expressivo, o enquadramento, a fotografia, a arte, né? Artes plásticas, o próprio teatro, né? Na questão dos atores. Então eu acho que o cinema surge também dessa confluência de muitas artes também. Sim. E é legal porque acho que você tem uma formação que, assim, você falou ontem pra gente, né, dessa questão que você foi impulsionada para o cinema por uma oficina aqui no Fórum, mas ao mesmo tempo você tem uma formação que foi da música, do teatro, e de uma certa forma isso te dá esse jogo entre as áreas, né, o que é bastante rico. Né? Eu fui inclusive fazer a oficina aqui no Fórum porque um colega meu do teatro me falou que estava tendo e falou, não, você sempre traz referências de cinema aqui para cenas e tal. E era uma companhia, a Companhia Paideia, uma companhia incrível que tem lá em São Paulo, na Zona Sul, com muito trabalho social, também assim super engajada, na qual as peças são criadas pelos próprios participantes, né? Então não é que a gente pega um texto, memoriza e executa, né? A gente realmente criava das situações cotidianas dos adolescentes as teatro pesquisa peças. Também, né? Que parte da pesquisa. Muita pesquisa. Às vezes até vinha dramaturgos, trabalhava junto, né? Teve algumas peças que foram, mas muito assim contemporâneo. Que muito do melhor do teatro que está sendo feito é isso, né? Tanto estou pensando em algumas companhias que trabalham muito a partir da memória, né? Das biografias dos próprios atores, para daí você ficcionalizar no sentido quase de pegar algumas características e trazerem mais para o expoente, né? E outras que você moldar, né? Fazer uma escultura, né? Da realidade. Quanto realmente de pesquisas de locação, assim, pensando no Teatro do Vertigem, né? Que faz em vários lugares. Quando estava falando da coisa da biografia, estava pensando na Companhia Hiato, né? Que traz muito essa coisa da autobiografia para a cena. Enfim, eu fiz o núcleo experimental do SESI também, que era de muita improvisação, Então eu sempre estive em todos esses lugares, assim, desde fazer o cenário, a escrever, a fazer a cena, a levantar a cena, quando tinha que atuar, assim. Nunca foi o lugar que eu me senti mais confortável, assim, eu sempre prefiro mais o backstage, né, ficar nas coxias e escrever e poder trabalhar com os atores, né. Isso é uma coisa que para mim qualquer ficção, assim, você poder improvisar, porque a pessoa está com o corpo dela em cena. É uma outra inteligência que se faz presente. Então, poder improvisar com os atores, depois voltar a escrever, né, o poder escrever já tendo o ator em mente, sabendo que você pode ter essa liberdade de cocriação, é muito rico, assim, é muito legal. Então, eu tenho essa formação de teatro, né, de muitos anos, fiz uma formação de música clássica na Escola Municipal de Música, então que também para mim é super importante, porque cinema é ritmo, cinema é composição, é
sei lá, para mim 70% é som e 30% é imagem. Você cria muita coisa com som. Atmosfera, você cria imaginário, você cria contexto, você cria, tanta coisa com som. Então, para mim foi muito importante também ter essa formação musical, de dança também, de artes plásticas também, de desenho, de observação, né, de cores, texturas, né? Você acaba que... Transita, né? Transita. Fui assistente de um fotógrafo durante um bom período também, então essa coisa também da fotografia, enquadramento, o que está em quadro, o que está fora de quadro. Fazia história em quadrinho quando era pequena, né? Como que você decupa conta uma história com quadros, né? O Los Silêncios foi muito... Eu fiz todo o storyboard, né? Você mesmo fez o storyboard? Foi. Os desenhos, então, que a gente viu são total. Eu rascunhei ali. A fotógrafa veio para casa, a gente sabia que a gente ia ter um orçamento limitado, né? Um tempo limitado. Então a gente tentava contar cada cena com 3 quadros a 5 no máximo, sabe? Raros são aqueles que têm mais do que 3 a 5 quadros. Então como que você consegue, com o mínimo possível de enquadramento, fazer com que aquela cena tenha atenção, né? Tenha uma dramaturgia, né? Sim. Muitas vezes você está vendo quem está ouvindo e não quem está falando, né? Tem várias questões ali que são trabalhadas. Os planos muitas vezes têm partes totalmente pretas, né? Totalmente escuras, porque ali eu tenho um monte de desenho sonoro que te faz lembrar a guerra, que te faz lembrar os fantasmas, que te faz lembrar essas presenças, né? A morte, né? O que está se carregando, o vento, os vizinhos, né? Que ativa a imaginação. Então tudo isso foi lá no... É uma composição que dialoga muito com essa necessidade, questões da necessidade, mas ela está orientada por uma perspectiva da estética, né? De maneira como você quer contar, assim, né? Às vezes a necessidade te faz ativar a criatividade, né? Então, eu tenho isso, o que eu posso fazer com isso? O limite também abre portas. Às vezes eu acho que, se você tiver todo o dinheiro do mundo e poder fazer tudo o que você quiser, sai um monte de filme ruim. Sabe assim? Porque não tem critério, né? Claro, tudo é possível. Tudo é possível, né? Se você tem todo o dinheiro do mundo, todos os recursos e tal, quanto cineasta bom pra caramba que depois foi fazer um filme com muito orçamento e ficou uma porcaria. Sim. Porque até tem um fetiche da produção, usar o dinheiro, né? Põe aí uma grua. E pra que você precisa da grua, sabe assim? Por que narrativamente isso é necessário? Então, às vezes, o limite, né, de uma certa maneira... Assim, eu gosto de que todo mundo receba bem, eu gosto de fazer filme com dinheiro, não estou falando que eu gosto da escassez, não. Eu gosto da abundância, acho que é bom todo mundo ter recursos, a gente vive disso, né? Tem que ter o máximo de dignidade possível, né? A gente vive no capitalismo, então, enfim, paciência, é importante ter recursos, né? Mas eu acho que, de uma certa maneira, o limite orçamentário também te enquadra, né? Também te dá, assim, faz você pensar quais critérios são realmente importantes para se contar essa história, né? O que é o mínimo que você precisa para fazer aquilo, o que é... Então é uma economia do necessário, assim, né? O que é necessário, né? Sei lá, estou aqui filosofando em cima dessa questão, né? Mas assim, quais os planos realmente necessários? Porque aquilo que não é necessário é lixo, na minha concepção, né? Aquilo que não é necessário não precisa, então. Claro. Não é essencial, né? Claro. E você, assim, voltando um pouco à questão do roteiro, você me falou ontem que também acompanha a montagem, né? Ou seja, e a Fellini tem aquela famosa frase que o filme nasce no roteiro, renasce na filmagem e renasce novamente na montagem, né? Para você, como é que é esse processo, assim, de conceber o filme no roteiro, se deparar e depois ir e fechar esse processo com uma montadora, né? E às vezes a gente pensa assim, putz, será que cabe a presença do diretor ali durante esse processo? Não cabe? Como são essas tensões de você que já carrega todo esse histórico do filme com um olhar que está chegando, que também tem muito a contribuir, né, da montadora. Como que você viveu esses processos? Então, é um processo que é muito rico, porque aí o olhar do outro enriquece nosso olhar, né? O filme que eu faço é filme de autor, assim, então para mim é muito importante estar acompanhando o processo inteiro, assim, eu estou até no lançamento vendo questão de promoção, de como que o público vai saber, sabe, assim, da obra. Então, para mim, é muito importante ter essa digital no processo todo e ter essa identidade, uma certa coerência no processo inteiro dos filmes que eu faço, né? Porque também nesses processos de construção e desconstrução pode se perder, pode virar uma outra coisa assim, completamente longe daquilo que foi o inicial. Então, eu acho importante se dar a liberdade de destruir aquilo que foi feito
Então, assim, é desesperador na hora que você tá filmando, cara. Aí você vai destruindo o roteiro, você fala, tava tão linda essa cena, puta. A paciência que a gente conseguiu fazer foi isso, sabe? Assim, dá um... E às vezes lutar e com a equipe, lutar com não sei o quê, porque você quer muito que uma ideia fique o melhor possível e ela seja impressa ali, não se perca, né? Uhum. Então é uma luta constante, assim, entre abrir mão e deixar que a coisa se transforme, colher os presentes que chegam, né, dos atores, da locação, do lugar, né, que tá esperto, do acaso, né, tá atento pro acaso, né, colher esses presentes que realmente acontecem em abundância, né, o filme... Eu acho que o filme tem um espírito que vai conduzindo a gente, assim, sabe? Eu tenho essa sensação. Que a gente só capta esse espírito, às vezes, sabe? Assim, vai buscando ele. E às vezes ele se revela numa pessoa, às vezes se revela numa luz, às vezes, assim, é meio louco, mas eu tenho essa sensação que é um ser vivo. E que já existe, e a gente só vai lá e faz uma foto dele, registra ele. Então, e aí na montagem de novo, como que você abre mão de, às vezes, coisas que você deu muito trabalho para filmar. A gente abre mão, tem todo, o DVD vai sair com várias cenas extras, vai estar no YouTube e tal, porque teve todo um arco dramático ali da nossa personagem do Los Silêncios que caiu na montagem porque a gente viu que ficava muito mais forte se não tivesse aquilo. E eram cenas lindas, os atores estavam lá, tudo ótimo. Mas a gente está sempre assim, vendo o que você sacrifica pelo bem do filme. Então, às vezes você tem que sacrificar uma fotografia, às vezes tem que sacrificar uma atuação, às vezes é o roteiro que você sacrifica, às vezes é um arco dramático inteiro. Você achava que era a coluna, né? Que você achava que era super importante pra ficar. Então é legal ler o roteiro, porque a gente está deixando o roteiro mesmo, não... Porque tem muita gente que lança roteiro, né? Depois que fez a montagem, aí fica igualzinho. Eu falo, mas é que não é verdade não, cara. Roteiro de verdade é diferente do filme filmado, porque muita coisa acontece nesse processo, né? De crescimento, mas senão não é vivo. Sim. Se você não se transforma com o filme que você fez, ninguém vai se transformar. E se você se transforma, não tem como ser igual o final do começo, né? Tem que ter alguma coisa que passou por ali, né? Sim. Então, ideias boas e ideias ruins, né? Você vai perceber e falar, nossa, ideia é horrível, eu achava que era bom, mas vendo aqui no filme montado não é bom. Então, para mim é importante participar desse processo, assim. E aí, para mim, a montadora, né? O montador é muito uma pessoa que faz perguntas que são quase um psicólogo, assim. Ela te acompanha nesse processo, a gente fica 6 meses montando e faz perguntas muito pertinentes e que te faz pensar, te faz, não, por que para isso para mim tá tão importante? Por que será? Por que será que não sei o quê, sabe? Então, nossa, será que isso daí tem a ver com tal coisa da minha vida? Será que eu preciso me desapegar disso? Será que não sei o quê? Você começa a se repensar como ser humano mesmo nesse processo. É muito bom estar bem acompanhado, né? Porque é mais pessoas para debater, para pensar junto, né? Tipo, por exemplo, eu não montaria sozinha. Eu acho que deve ser horrível montar sozinho, porque é muita solidão. E aí você fica louco, porque como é que, né? Você tem que conversar com alguém. Claro. Então, normalmente, como é que eu trabalho na montagem? Eu e a Renata Maria, né? Que montou meus 2 filmes. Ela tem um meio período que ela monta, tipo, ela vai indo na frente, ela monta a cena, a gente escolhe junto os takes, né? Baseado principalmente na atuação. E aí ela faz uma primeira montagem daquela cena. Aí eu venho à tarde e a gente discute, remonta e tal. Aí ela faz uma primeira montagem, depois eu venho e tal. Aí depois que tem o primeiro copião, que tinha 2h30 no Los Silêncios, a gente assiste e começa a discutir o que fica, o que não fica, o que é uma questão só de ajustar corte, de ritmo, o que é uma questão estrutural, que tem que cair, né? Então a gente trabalha muito assim, tendo ela o tempo dela, de fazer as coisas também sozinha, de propor coisas, e o tempo junto da gente estar junto discutindo e guiando, né? A direção você vai de uma certa maneira, porque às vezes você discorda da pessoa, né? Mas aí você fala, meu, isso daqui tô discordando, mas é o seu ponto de vista, né? Então vamos lá, né? Quando eu trabalho como roteirista é a mesma coisa. Às vezes eu discordo do diretor, mas assim, é a individualidade dele que está sendo exprimida ali, não é a minha. Então eu abro mão da minha para tentar dar corpo para a ideia da pessoa, né? Da melhor maneira possível. Que legal, muitíssimo obrigada por toda essa experiência que você está passando pra gente. E é isso. Muito obrigada mesmo. Valeu.